aqui, espera só um pouquinho. Tá. Deixa eu... Quer esperar o pessoal um pouquinho? Pra gente esperar um pouquinho eles? A gente já... Eu já vou adiantando. Não precisa lavar? Sim e não. Quando a gente fala de plantas que estão muito à beira da estrada, aquelas que estavam ali embaixo, que recebem muita poeira, aí é melhor que lave. Nesse caso aqui, fazer a higienização, só de pegar ela você tem um pouco, mas não nada significativo que vai ser arrastado pelo processo. Porque pensa assim, a gente está aquecendo, né? Então o calor já esteriliza a planta, né? E a questão desse arraste só da parte volátil, então o risco de contaminação do óleo no processo é baixíssimo. Já que não tem ninguém hoje a gente assim, tem bastante gente que procura essa libertação, mas não sabe assim realmente o que causou aquilo para acontecer certos tipos de problemas e arrasta para fazer esse tratamento. Você não descobre, né? Tem gente que vê a pessoa já sabe quais os problemas que a pessoa já carrega. Sim. Mas assim, tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que não tem que buscar essa Deixa eu aproveitar aqui. Começa com que tipo de óleo essencial? Calma aí, ó. Pessoal, vou aproveitar que a gente tá aqui ao vivo. Chamar ele tranquilo ali. E mostrar aqui um pouquinho o cisne aqui. Cisne, vamos lá, mostra aí pra gente aí. Olha lá, o telhadinho tá Que o saindo. ideal Nosso seria meliponário começar tá quase sem óleo pronto. essencial. Olha o meliponário ali, ó. Já o Existem, telhadinho já tá no falando, né, lugar. dos óleos Agora é que só levam um pouco a capturar e colocar as abelhinhas aí pra nós contemplação, a esse curtir. lugar de E elas estar fazer as bem, polinizações né? devidas Então aí aqui a na gente região. tem, por Hoje elas exemplo, estão quietinhas aqui, sândalo, Então, agora não. o próprio breu Ó, branco. hoje elas estão né, quietas que aqui. é Ontem que foi a festa. Ontem foi a... Ontem isso aqui foi nuvem aqui. ontem teve acasalamento. O óleo de Tem. eucalipto. Ontem teve um acasalamento O óleo de nupcial, ó. eucalipto, Isso aqui é ele tudo faz um zangão. processo de Então provavelmente. Cisne, olha a quantidade dessa isso aí é folha. É zangão. normal Imagina isso? o Isso é zangão, isso é na normal. floresta, Normal, estão esperando ele é o mais alto, a ele princesa. está por cima de todos. Pra fazer, pra fazer o Olha, vocês veem aqui acasalamento. a quantidade de abelha. Isso aí é tudo essa zangão. energia que ele traz para o mesmo. Caramba, vamos ver o outro ali atrás. Vamos lá. Consciência, né? Coração O pessoal aqui já é a parte de abelha sem ferrão. o óleo essencial. Tudo aqui na escola. Tá do mesmo jeito, Carlos. Olha a nuvem, ó. Olha a quantidade. Ixi, Olha a aqui tá quantidade. cheio, hein? Então, isso daí são todos zangões também aguardando a princesa. Vou tentar passar aqui, vocês não vão conseguir ver na câmera, mas olha a quantidade aqui, ó. Muito zangão. De paz e relaxamento. Enxame forte, hein? Então eles estão esperando a princesa A sair. princesa pra fazer o acasalamento nupcial. Então, temos ali Caramba, que legal. a base que também. A outra ali já tá um pouquinho mais fraca, mas também tá tendo um pouco. Você viu que do outro lado aqui começou também, eu não sei se... Não, é a mesma. É a mesma. Geralmente é a mesma. tem em casa. Pode ser que não, pode ver que hoje já não tem tanto movimento, entendeu? Como a jataí é dessa forma, geralmente ela não aceita uma segunda isca próxima, ela vai lá e isola, fecha para não chegar nenhuma outra próxima. Caramba, que legal, viu? Tá bacana, tá bacana. Sucesso mesmo. Logo logo elas vão estar lá, se Deus quiser. Vamos lá. Trabalhar com eles. Olha aí, pessoal, a quantidade de abelha. Vamos voltar ali. No caso, você vai pegar os galhos verdes, né? Tô aqui separando dos lenhosos, né? Tirando a estrutura. Para não ocupar muito espaço, porque essa parte lenhosa não vai ter óleo essencial, né? Então não precisa dele ocupando espaço na dona. Não seria um problema ter, muito pelo contrário, mas ocupa um espaço que a gente vai usar de outra forma. O lenhoso, no caso, pode ir para estaquia, no caso. Vai para estaquia. Aqui eu tô separando alguns raminhos para a gente fazer muda, que é aquilo que eu tinha comentado, que ela não tem ponteira, né? Não tem floração, não tem botão, nada. Então aqui ele vai conseguir jogar energia para a raiz. Por quê, né? Se tivesse ainda em floração ou com boto,
ia estar jogando energia toda para a flor, né, para a parte reprodutiva. E agora a gente quer que vá para a raiz nesse caso, né? Então tira todas as partes aéreas. Deixa eu ver aqui. E alfazema e lavanda, tem alguma ligação? É uma mesma coisa? É todo mundo da mesma família, mas vai mudar os compostos químicos. A gente tem a lavanda, né, que a gente fala que é a lavanda francesa, tudo mais. Essa tem essa propriedade mais de relaxamento. Tem um outro tipo de lavanda que o pessoal chama lavandim grosso, que é uma outra que cresce espontaneamente na França. Ela é canforada e ao invés dela relaxar, ela ativa. Então, as lavandas, mesmo sendo da mesma família, vai ter propriedades diferentes. De novo, volta sempre na mesma questão, né? Para que a gente está usando, para que quer. Mas ela basicamente ela vai ter diferença na composição química. Agora eu vou explicar um pouquinho, tá todo mundo aqui já, né? Para a gente entender o que é o óleo essencial, né? Por que ela produz o óleo. Até vi gente que já comentou que assistiu a live, não sei se todo mundo viu. E na live eu falei um pouquinho sobre isso, né? Pensando na história, né, das plantas, fala que elas começaram a criar óleo essencial, que lá no início de tudo elas eram todas rasteiras, né? E aí elas começavam a ser atacadas por insetos e tudo mais, no momento onde o inseto não tinha nem asa ainda. E aí, quando eles ainda não tinham asas, então ela crescia. Foi aí que partiu de plantas rasteiras para plantas com crescimento aéreo. E elas foram crescendo e cada vez mais os insetos iam. E aí a última estratégia que a planta desenvolveu para evitar os ataques foi o óleo essencial. Mas daí não adiantou mais, porque os caras já aprenderam a voar e pega do mesmo jeito. Mas ajuda muito. Então assim, as plantas, algumas plantas, não são todas, que conseguiram desenvolver essa estratégia de geração de óleo essencial. Elas vão produzir óleo essencial a partir do processo fotossintético. Então, a planta ela recebe a energia da luz do sol, converte essa energia em açúcar, numa parte, e o excedente desse açúcar, vai por assim dizer, gente, estou explicando de uma forma bem simplista, tá? É gerado o óleo essencial, que para ela vai servir de várias estratégias, tanto para proteção com outras plantas, com ataques de insetos, como para conversar com outras plantas, para se proteger do sol, já que ela não pode caminhar aí para a sombrinha, como reservatório de alimento dela, para um processo de estresse. E aqui, que nem, por exemplo, hoje a gente está colhendo, tá um super sol, né? Então ela está usando esse metabolismo, essa energia desse sol para estar produzindo os óleos essenciais. Quando chove, a gente indica esperar pelo menos 3 dias sem chuva para poder destilar e ter óleo essencial, porque senão ela não vai produzir. E como cada uma vai produzir para sua finalidade específica, é aí que a gente vai entender o metabolismo e a característica daquela planta para a gente se beneficiar também. Tem alguns autores que falam que capturar o óleo essencial é capturar a alma da planta, né? Porque de uma certa forma é o óleo essencial que está sustentando a vida e a energia dessa planta. Então elas vêm gentilmente, porque também são as primeiras plantas que fazem a regeneração do solo, elas vêm gentilmente cedendo toda a sua energia para a cura, tanto do planeta quanto nosso. Aqui eu já estou quase no fim, e olha só, como tirou a galhada, olha como já diminuiu o volume de planta. Nessa comunicação delas, elas também se comunicam com a gente, né? Também um pouco dessa geração
de remédios, esse cheiro, um pouco para atrair nós também, né? Porque aí o ser humano fala, nossa, essa planta tem esse recurso, tem esse cheiro, tem esse aroma, vou cultivar, né? Uma forma que ela tem também de se prosperar, né? Na terra. Falar, as plantas têm estratégias, né? Fala as frutas que ficam lá deliciosas, né? Me comam, por favor. É muito legal de pensar dos processos. Quanto é que tá a temperatura, gente, por favor? 65. E eu tô vendo, ó, aqui já tá pingando. A pressão aqui é outra, o que pode mudar. E isso vai ser um aprendizado aqui ao vivo, meu também. Porque o que acontece? A destilação. Pelo que está saindo aqui, já subiu o vapor. Lá em casa, como é nível do mar, a gente vai conseguir destilar a partir de 80 graus. Que é onde vou conseguir ter pressão também atmosférica para subir esse vapor, porque senão não passa. E eu tô achando que aqui em cima já deu. A pressão atmosférica é outra e já funcionaria para a gente destilar. Não, porque a planta está aqui, não vai condensar. Talvez eu queria mais alguém me ajudando aqui nessa limpeza da planta. Alguém pode me ajudar? Tem alguém aí pra Disposto? fazer a mão na massa lá? Eu. Venha. Sei lá. Cadê? Tem a tesoura. Precisa de uma tesourinha. Vai, deixa que eu pego. Você pegar? E a gente vai mais rápido. Você tá calmo. Então, e como que a planta vai armazenar, né, esse óleo essencial? Assim, Sem a mola, né? A mulher é mais tranquila. Como eu falei lá embaixo, cada planta também ela tem uma estratégia para armazenar esse óleo essencial em uma parte, né, da planta. Tem algumas que vão estar no rizoma, outras vão estar na folha, outras nas flores. E aqui, por exemplo, da lavanda, a gente está trabalhando a flor e as folhas, né? Que sai na destilação. Quando é destilado flores também, que é um material vegetal mais sensível, se recomenda o processo de hidrodestilação, que é a imersão de toda a planta na água, né? Aqui a gente está fazendo o arraste a vapor, nossa, estou conseguindo tirar. Está fazendo o arraste a vapor e a planta não vai ter contato com a água, só o vapor mesmo. Obrigada. Aqui, tá quase no fim. Alguém faz assim, ajuda aqui a terminar esse. Vai murchando rápido assim, Mari? Vai, porque tá quente também. Troca de lugar comigo, eu venho aqui. Como tá quente, ela murcha super rápido. Universo ideal, vamos lá também. Ideal de acordo com a perspectiva. Eu tenho um olhar para destilação que ele é baseado na espagiria. A espagiria é alquimia, na verdade, só que é uma alquimia que não trabalha muito com alguns tipos de elementos, né? É uma alquimia falando mais de plantas. E se a gente tem esse olhar de terapia, a gente quer pegar a planta o mais vivo possível, que a gente chama do ânima, né? Ela tá com energia plena, então não deixar ela murchar muito. E essa é uma perspectiva diferente da indústria. Por exemplo, a indústria está mais preocupada em rendimento. E é aí que usa todas aquelas questões de secagem, tal planta seca, né, tal planta não. A espagiria ela já tem um olhar de que mais fresco eu vou ter a planta mais viva possível. Tanto que até mesmo para um processo de homologação de óleo essencial, um dos aspectos que é observado pela vigilância é o trajeto da área do cultivo para a destilação, porque senão a planta pode começar a fermentar e aí você vai alterar a propriedade química dela. Aprendeu aí, Luzia, que você vai fazer aqui depois.
Numa perspectiva da espagiria também, quando a gente vai preencher a dorna, independente da perspectiva, na verdade, a gente tem que distribuir a planta da melhor forma possível, ocupando a dorna de uma forma homogênea, para que o vapor passe por todos os espaços. Na espagiria, a gente coloca a planta na dorna na posição que ela está na natureza. Então a gente viu as lavandas estão todas assim, né? A gente vai colocar todas aqui por cima. Mari, quando a gente fala assim de... Você estava comentando de quantidade. Quantos quilos seria assim para ter um bom trabalho, assim, um bom aproveitamento? Ou cada planta vai mudar? Cada planta é uma coisa. Um exemplo, né, um dos óleos essenciais mais raros e difíceis de se obter é da rosa. Imagina que você precisa, sabe aquela rosa vermelha grandona? Imagina que você precisa de 60 flores inteiras para uma gota de óleo essencial. Então assim, a lavanda aqui, por exemplo, a gente vai destilar, aqui a gente não tem 3 quilos, né? Aqui a gente, na verdade, talvez 1,5 kg de planta. O que vai acontecer? Essa dorna ela não vai estar cheia. O rendimento dela vai ser bem baixo. A gente vai conseguir, acho que ver um pouco de óleo essencial, mas se a gente conseguir tirar 15 ml, eu vou ficar muito feliz nessa destilação. Aí essa dorna cheia, a primeira destilação que a gente fez foi da melaleuca. Deu 5 vidrinhos de 10 ml, né? Deu 50 ml de óleo e 3, 4 litros de hidrolato. Isso é considerado um ótimo rendimento, assim. É uma das plantas que são muito generosas. Daí, como ela falou, a rosa já é uma das muito pouco generosas. Aí você precisa uma quantidade gigantesca. Melaleuca até deixei aqui, ó, depois se quiser mostrar, o pessoal quiser passar. Essa aí é a melaleuca. Para vocês verem, essa é a Se melaleuca. sentir o cheirinho, ela é muito bom no sistema respiratório. Para quem não sabe, por aqui esse é o hidrolato. Ela vai explicar agora, essa é a próxima parte. Contar só a história da melaleuca rapidinho, né? Como se descobriu o uso da melaleuca. Foi durante a guerra, quando estavam as guerras mundiais, né? Quando estavam os soldados do mundo inteiro, e aí percebeu que os soldados australianos, a guerra na Austrália, né? Que os soldados australianos, depois de uma batalha, eles faziam uma tina, uma imersão, né? Um banho de imersão na melaleuca. E a galera começou a perceber que esses soldados se recuperavam muito rápido. E aí entrou para a medicina popular. Mas antes disso, há 40 mil anos atrás, os aborígenes já usavam para o sistema respiratório. Então é muito potente. Ó, gente, eu vou mostrar para vocês aqui a dorna. Olha, tá vendo que a planta ela tá toda distribuída de forma homogênea em toda a dorna. Essa parte que está sobressaindo a gente vai trazer aqui. Mas, como a gente disse, uma dorna cheia, é isso daqui, a gente vai amassando. Vai amassando, prensando, até preencher toda mesmo. Aqui, agora a gente já vai colocar, que já chegou assim, na temperatura. Quer ajuda aí? Eu vou precisar de ajuda depois já para ligar a água, na verdade. E eu preciso de mais uma água para fazer a vedação aqui em cima. Esse equipamento... Vou pegar água. Por favor. Eu ligo a mangueira já. Tá. A mangueira liga a água. Você vai ligar ela ou ligo? Eu vou. Gente, vocês lembram do princípio, então? Daqui, da caldeira e da dorna, o que está acontecendo aqui dentro e o que vai acontecer agora, né? A gente já alimentou, vai pôr, ó, o vapor já está saindo. Tem um jeito certo de colocar que ela encaixa bem. Ok. Aqui a gente vai. Já fechou. E aí agora só falta vedar com água fria. Esse sistema, assim, tem algo... Não vou tampar, porque senão ele puxa tudo. Primeiro colocar água. Alguns sistemas, pra gente conseguir capturar
todo o óleo essencial, não deixar vazar, não deixar perder, a gente tem que fazer a vedação. Alguns equipamentos, a vedação ela já vem como panela de pressão, que vem a borrachinha. Algumas vêm assim. Essa daqui a gente faz a vedação com água. Então ela tem uma trava aqui. Colocou na trava e preencheu com água. Já vai vedar, não vai sair o vapor aqui por cima. A água é um isolante, então, para não sair. Só para fechar o vãozinho que fica aqui. Para não sair o vapor. Você já ligou a água da coisa? Olha, gente, já tá saindo, não sei. Aí, o que tá acontecendo então aqui dentro? Tá fixo. Então, assim, o vapor tá passando, tá subindo, vai demorar um pouquinho ainda pra gente ver. Que agora a gente acabou de colocar a planta, né? Até ele conseguir ocupar todo o espaço. Então esse vapor ele vai subir, vai vir aqui pro capelo. Com a pressão, esse vapor ele vai querer sair por algum lado. E ele tá aqui passando. Aqui dentro desse tubo, tá vendo que tem uma parte mais fina, né? E essa parte mais grossa. Ele tá passando por essa parte fina. E esse espaço que tem aqui, a gente está circulando água fria. Então essa mangueira aqui de baixo está entrando água fria, que preenche toda essa tubulação, resfriando, para voltar a condensar, para a gente voltar ao vapor em estado líquido. Quando a gente volta esse vapor em estado líquido, né, aqui, ele vai cair aqui nesse aparelhinho aqui que a gente chama de funil de separação. E o que vai acontecer? A hora que o vapor subiu e passou pela planta, a planta ela armazena isso como se fossem pequenas bolsas, como se fossem bolsinhas ali que tá. Então ele passa, estoura essas bolhas de aromáticas, se impregna, esse vapor se impregna com essas moléculas, vem para cá e na condensação que vai sair o resultado dessa água impregnada de óleo essencial. Essa água, na verdade, esse resultado, porque nem tudo é água, né, o resultado ele é dividido em óleo essencial e hidrolato. O óleo essencial, ele nem é considerado, na verdade, um óleo com características de óleo. Ele é um componente químico solúvel em óleo. Uma parte dessa, apesar dele ser todo solúvel em óleo, uma parte ainda dessas moléculas fica impregnada na água. É o que a gente chama do hidrolato, que é o que a gente tem aqui na frente. A gente até tem a garrafa, só pelo tamanho já dá para perceber. Fala, nossa, tem alguma coisa de diferente aí, né? Como eu disse, o hidrolato ele está impregnado com as moléculas aromáticas, mas é numa quantidade muito baixa. Então, assim, em geral, cientificamente, é para ele estar ali em torno de 1% de óleo essencial diluído presente nessa água, né? Enquanto a gente fala que lá o óleo essencial está concentradíssimo de componentes químicos, o hidrolato ele já está diluído. Tem até algumas pessoas que falam, é a homeopatia da aromaterapia, né? Quando o fato de algumas propriedades serem solúveis em óleo e outras solúveis em água, faz com que algumas das características desses componentes sejam diferentes. Então, por exemplo, o ácido, os ácidos em gerais, eles são solúveis em água, não em óleo. O hidrolato, ele tem a presença do ácido. Eu não me recordo agora qual é certinho o ácido que está presente. Você tem um companheiro aí aparecendo aí. É ótimo, já vem equilibrando a energia do lugar. E esse ácido presente no hidrolato, ele faz com que tenha uma regulação de pH desse componente, que permite uma absorção da pele, uma afinidade com a pele muito grande. Em geral, o hidrolato ele vai estar com 7 de pH, o mesmo pH da pele. E quando a gente aplica,
a absorção é muito rápida. E falando de segurança de uso, gente, é muito, mas muito mais seguro usar o hidrolato do que o óleo essencial. Ah, mas então quer dizer que daí eu uso um ou uso outro. Na verdade, eles são complementares dependendo do que você está tratando. Quando a gente está falando de aspectos mais físicos ou diríamos eu diria físico, mas quando a gente está falando de um corte, por exemplo, né, quando você aplica o óleo essencial, o processo pode ser mais forte. Mas, às vezes, isso eu já vi acontecendo também. Eu tô contando uma história e tô lembrando de uma outra história, de uma conversa com uma outra amiga. Porque é o seguinte, a gente pega e fala assim, eu tenho um corte, tenho uma coisa agressiva, então eu já vou lá e vou colocar a planta mais poderosa que eu tenho. E a cura não vem. E aí, com o passar do tempo, começa a provar plantas, falando nesse universo de aromaterapia, e a planta que foi curar o problema de pele era uma que acalmava a mente. Porque lembra que eu falei que o problema está em outro lugar, né? O corpo ali, ele só está mostrando que algo não está legal. Então, às vezes, o hidrolato, pegando um pouco do conceito dos florais, né, que a gente fala de uma parte mais vibracional das plantas, o hidrolato ele tem esse lugar de destaque de energia, porque ele está muito mais sutil, vai trabalhar as emoções de uma forma muito mais leve do que o óleo essencial. Quando a gente fala de mercado, né, hoje o mercado é óleo essencial ainda, né? O hidrolato o pessoal tem colocado como uma aromaterapia do futuro. Por quê? A gente aqui vai fazer essa destilação, vai ficar em torno de umas 2, 3 horas, dependendo de como sai. E a gente vai tirar aí em torno de uns 3 litros. A gente fica, em média, cada hora de destilação é 1 litro de hidrolato, média. Mas de óleo essencial não. Às vezes que nem erva baleeira, que tem um baixíssimo rendimento, eu tenho lá 4 litros de hidrolato, mas eu tenho 10 ml só de óleo essencial de erva baleeira. Então ele é muito mais sustentável, né? A quantidade de planta é diferente. Porque imagina, gente, quando a gente está falando de indústria, né, e a gente está falando hoje no nosso mercado mundial, tudo globalizado, e vendo essa onda agora de óleo essencial que está meio que na moda, né? Tem, enfim, várias marcas aí despontando. Só que a maioria é tudo plantado em monocultura. E aí a gente brinca, né? A gente fala, hoje dos desertos verdes de soja, das aromáticas é a mesma história, né? É lindo de ver e tudo mais. Mas tem algumas questões, assim, no mínimo questionáveis sobre a maneira de manejo, né? Tem outros estudos também, que tudo isso é muito embrionário, quando a gente fala, por exemplo, da agrofloresta, né, agora. Tem alguma... A pausa foi porque o cheiro da lavanda veio... tá saindo, vai começar a sair agora. A gente está começando os estudos de todas as aplicações, né, possíveis, que a gente não tem ideia ainda de todo o potencial. Eu faria um convite para vocês, gente. Vem aqui perto para começar a sentir esse cheiro. Antes mesmo dele cair. Ó, começa a primeira gota. Venham aqui. Pode chegar mais perto também. Pode chegar perto, com certeza. Chegar até aqui é difícil, porque tá muito aberto. Dá mais perto. Olha, quando é fechado, fica. Essa vai ser a minha primeira experiência ao ar livre. Eu não sei muito bem como que vai se comportar, mas é provável mesmo que todo mundo aqui vai estar... A gente vai na cozinha, né? Tinha uma época que a gente tava meio triste, assim, aí a Mari, ela tava um pouco triste, aí ela foi começou a destilar capim-limão, que ele é bem alegre, bem assim.
Depois de 2 horas tava todo mundo ali cantando, recolhendo, brincando. Olha, quando a mulher estiver nervosa, Muda a energia aí, né? Pior que é, Local. gente. Da pessoa. Deve os dois, né? Sempre os dois. Terapeuticamente, né? Como que isso acontece? Apesar dos nossos sentidos, o olfato ele é o único sentido que ele não tem barreira, por assim dizer. Ele não passa por um processo racional. Por exemplo, estou passando a mão aqui no gato, ai que macio, né? É gostoso. Ele passa por um processo. O olfato não. Ele vai, pode ver que muitas vezes, né, a gente sente um cheiro, lembra de alguma coisa, tal, porque ele vai direto na memória. E lembra que no começo eu falei das cadeias, né, dos compostos químicos e a identificação do cérebro. Para que o cérebro consiga mesmo processar toda essa informação e liberar para o corpo, são 20 minutos mínimos de exposição ao aroma. Porque senão é meio que isso, é um cheirinho gostoso e tal. Essa questão até dessa moda de óleo essencial, tem muitas vezes a gente que faz isso, né? Abre o vidrinho, tô calma, não tá não, é psicológico. Ele vai precisar de um processo. Não sei se vocês já ouviram falar também no banho de floresta, vocês conhecem esse conceito de banho de floresta? Quando a gente entra numa mata fechada, as plantas elas estão aí, né? Evaporando esse óleo essencial o tempo todo, liberando. Quando a gente anda numa mata por 20 minutos, todo o nosso sistema ele começa a ser regularizado. Então, frequência cardíaca, pressão, enfim, tudo vai entrando a produção dos hormônios em geral. É quase milagroso, né? Você fala, nossa, gente. Por isso que faz tão bem quando a gente vai no mato, no campo e a gente inspira profundamente, né? Automaticamente vem uma sensação diferente, né? A gente está sentindo todos esses óleos que estão ali, que às vezes a gente nem sente o cheiro, mas eles estão ali. Queria falar um pouquinho também agora sobre o processo e explicar sobre o equipamento, né? Esse equipamento a gente comprou inclusive de um parceiro aqui do Plantar em Casa, que é o Rommel. Até tem produto aqui depois dele, mostrar para vocês sentirem o aroma. Esse equipamento, pelo tamanho dele, não só pelo tamanho dele, a gente já vai falar que ele é doméstico, né? Quando a gente fala, a gente leva em consideração sempre a dorna, que é aquela área onde a gente coloca a matéria vegetal. Até 100 litros de dorna ela ainda é considerada doméstica. Tá? Existem, nesse caso ele é elétrico, e tem outros que são por fogo mesmo, né? O controle de caldeira. O que faz tudo isso acontecer é um bom equilíbrio entre a temperatura, que não pode chegar a 100, né? E a pressão que se sofre nesse processo, e essa pressão tem muita relação com o desenho mesmo da estrutura do equipamento. Tem outros equipamentos, quando a gente vai falando aí já de caldeira industrial, em sua grande maioria eles trabalham com queima mesmo, com fogo. São pouquíssimos elétricos, porque puxa muita energia também, né? E alguns deles, a caldeira ela está separada. Então, é como se fosse todo esse aparato aqui com planta, a caldeira está separada e o manejo da posição da mangueira que você direciona esse vapor que vai subir, vai interferir no rendimento do óleo, do hidrolato e na qualidade também. A gente vai ver alguns equipamentos que aqui essa parte de condensação, ela é comprida, ela é reta, outra muito mais inclinada, e tudo isso vai dar diferença. Mas qual que é a principal característica desse equipamento? Ele é estável, ele é altamente estável por ser elétrico, eu não vou ter uma variação, é diferente do fogo, né? Você vai ter que ali controlar o tempo todo a temperatura. Nesse caso eu não tenho essa preocupação. Mas ele tem um limitante, que é o tamanho dele.
lembra esse outro modelo que eu falei, que ele é separado, a caldeira é separada? Então eu posso inserir água nele o momento que eu quiser, sem interromper o processo. E aí eu tenho um longo período de destilação. Aqui, ó, a gente tem o açafrão, né? A gente até tinha falado dos rizomas. O açafrão, ele pode levar até 3 dias de destilação. As plantas, quando a gente começa a destilar, em sua grande maioria, não é regra, mas a grande maioria das plantas elas vão liberar óleo essencial ali nos 30 minutos, primeira hora de destilação é a hora que vem em maior quantidade. Porém, ao longo do período, ela vai liberando algumas alterações dessas propriedades e algumas a gente só vai ter ela que a gente fala completo, a planta ali completa, depois de 48 horas, 72 horas de destilação, que é o caso do açafrão. Então eu falo, poxa, eu destilo açafrão no meu equipamento, mas eu destilo em 4 horas, porque é o meu limite da água de caldeira aqui, né? Mas se não, é isso, são dias destilando. O que acontece? Eu não tenho não vou ter uma grande quantidade e não vou ter um óleo essencial tão completo. Um óleo essencial de mercado, que se fala muito, óleo essencial 1, 2, 3 e o completo, é o óleo do Ylang Ylang, que ele é também bem famosinho. Tem também aí, plantado, do Romel, que ele tem lá, né? E o Ylang Ylang é bem esse cenário. Então você tem o que é destilado ali na primeira hora, ele tem uma finalidade também um pouco mais reparadora de pele. Quando você tira o completo, ele já trabalha um aspecto emocional e de saúde mais complexo também. O gerânio que a gente tirou lá embaixo, da malva cheirosa. Essa hora já mostra que já está cessando mesmo. Então, lembra até que eu tinha comentado no começo, né, sobre a quantidade de hidrolato? A gente não conseguiu aqui nem 1 litro de hidrolato, independente do tempo, pela quantidade de matéria vegetal que tem dentro da dorna. E isso altera totalmente o processo. Então aqui, eu vou desligar o equipamento. Ainda tem um pouco de vapor subindo, né, que está quente, e aqui ainda está resfriando, então vai terminar de capturar, mas daqui uns 2 minutinhos já vai até parar de pingar. E aí, qual que é o processo daqui para frente, né? Deixa eu até comentar com vocês, que eu acabei nem comentando, né, o nome técnico. Vocês viram que a água ela fica meio leitosa, né, o hidrolato. A tradução, inclusive, desse nome, né, dessa palavra é água leitosa. Hidro, água, late, leite em francês. Porque sai assim, né? Então ela meio esbranquiçada, e a hora que ele começa a separar, a água volta a ficar branca, transparente. Tem algumas destilações que ela fica bem leitosa mesmo, a água fica bem branquinha. Bom, qual que é o universo ideal agora para a gente armazenar e ter vida longa? E falar um pouco, né, da conservação. Tanto a água quanto o óleo essencial, expostos à luz, oxidam. E aí você vai perdendo propriedade e não é recomendável. O óleo essencial, se armazenado em local fresco, sombreado, gaveta, a gente coloca em bolsinha de nécessaire e coloca na gaveta, você vai ter um produto sem data de validade. Tem histórias de que o pessoal vai fazer escavação, né, pegar historiador, eles encontraram, junto com túmulas no Egito, óleos essenciais armazenados hermeticamente em loucinhas de barro, né, que eles faziam. Falou que quando eles abriram, ainda assim sentiram o cheiro dos óleos essenciais lá daquela época dos faraós. Então imagina realmente se bem armazenado e não em contato com o ar, não em contato com a luz, vida eterna. O hidrolato já não é assim. Ele é muito mais sensível. Então o hidrolato, qualquer
contato com a luz, assim, por exemplo, que nem a gente colocou aqui exposto para mostrar para vocês e tudo mais, mas a gente tem inclusive ali já fechadinho, tá lá na sombra, embaladinho, para manter essas propriedades. O universo ideal, guardar em geladeira. É uma água viva. Então, imagina que você comprou uma garrafinha de água e, tipo, você está lá bebendo. Você não vai deixar ela lá no carro, largada, e depois, 3 dias depois, vai vir tomar, né? É a mesma história. Então, o hidrolato, como que ele vai ser contaminado? Em contato com o ar. Tanto que, por isso que as embalagens, elas são assim, elas são sprays. Para que você não fique abrindo e fechando o potinho toda hora, porque cada vez que ele entra em contato, pode ser contaminado. Aqui, o que aconteceu? Quando eu faço um em laboratório, estou lá em casa fazendo em laboratório, essa parte aqui, por exemplo, eu não deixo nem aberta, eu já vedo. Se a gente ver aqui, vai ver que caiu um bichinho aqui dentro. Para evitar a contaminação. E tem duas coisas, na verdade, né? Quando eu vedo aqui, uma, eu evito a contaminação de cair coisas aqui dentro e tudo mais. E evito que volatize muito, porque não sei se vocês perceberam, no comecinho da destilação, o cheiro aqui estava bem forte, né? E já aqui no final já foi baixando. A gente está num ambiente totalmente aberto e o aroma está aí, né? Está saindo. E aí, agora é armazenamento, né? Como que a gente vai separar? Eu já deixei aqui, tem uma garrafa esterilizada. Existem várias formas de se esterilizar. Pode ser fervendo, pode deixar ele dentro do forno, né? As garrafas de vidro ambar. Inclusive, falando sobre o frasco, óleo essencial jamais em plástico. Ele corrói plástico. Tem algumas empresas que vendem óleo essencial em garrafa, mas é um plástico específico que não tem problema. Mas em geral é vidro, e o hidrolato também. Tá? Algumas pessoas também vendem ele, mais fácil de encontrar ele em plástico, mas a gente recomenda sempre no vidro, por conta da esterilização prévia. Porque se não foi feita a esterilização, tipo, peguei o frasco, recebi da loja e vou lá e abasteço, se tiver qualquer resíduo de poeira e tudo, vai contaminar. E o que acontece com o hidrolato que a gente vê que contamina? Não sei se vocês já viram, quando vai formando tipo nuvenzinhas assim dentro da água, vinagre de maçã, não forma aquele resíduo, vai acontecer a mesma coisa com o hidrolato. E aí ele está contaminado. E se ele está contaminado, não vamos usar. Né? O universo ideal é filtrar. Então, tanto o hidrolato quanto o óleo essencial. A gente não vai fazer esse processo aqui agora. Lembrando que a gente está falando de demonstração, né? Então, laboratório, luva, máscara, tudo fechadinho, para evitar qualquer contágio. Esses daqui, como não vai ser comercializado, só a título de demonstração, não tem problema. A câmera não consegue ver, consegue pegar a diferença, a camadinha do óleo essencial? Deixa eu ver. Consegue? Tem zoom, né? Vocês conseguem ver vocês aí? Estou tentando pegar a luz para ver se dá essa diferença. Assim dá para ver melhor. Assim, né? Bastante. Se olhar de baixo para cima, dá para ver melhor ainda. Bastante. Deve ter o quê? As manchas de óleo. 10. Olha, lembra que eu falei que eu ia ficar muito feliz se chegasse nos 15, né? Olha, acho que deu 10 e foi bastante mesmo. Então, esse momento, o óleo de lavanda, ele é um óleo fino, ele é mais leve, então ele se separa da água mais rápido. Tem alguns óleos, óleos de rizomas geralmente, óleo de raízes, são óleos mais densos, mais viscosos. Nesse caso, o processo de separação ele demora um pouco mais. Se a gente demora muito tempo para fazer essa separação, para recolher, ele vai continuar evaporando, vai continuar volatizando e a gente está perdendo a propriedade, ou também o contrário, a água ela absorve, ela integra ainda mais óleo essencial, né? Mais partícula aromática. E daí a gente já deixa de ser um hidrolato como deveria, porque você aumenta o percentual de propriedade química na água. E aí, lembra que a gente estava falando da segurança desde o começo, né?
se a água, o hidrolato, ele é seguro, porque a gente sabe que tem 1% de óleo essencial, se a gente vai deixando ela absorver, a gente não sabe quanto tem ali, e depois para o nosso uso também já começa a ser um pouco mais arriscado. Bom, aqui ele separou, e no funil de separação, gente, não tem jeito, é olho e dedo. A gente vai abrir aqui a torneirinha, vai começar a descer, a hora que chegar no óleo essencial a gente para. Já vou abrir. E aí vai ver que o olhinho da lavanda, ele é um amarelinho, assim. A hora que vai chegando aqui embaixo, ele vai se acumulando e vai ficar mais fácil pra gente ver o óleo. Eu acho que a gente teve aqui uns 500 ml, eu não tô com... Nem isso, gente, porque essa garrafa é de 1 litro, não vai chegar na metade, acho. Não deu muito. Já tá dando, né? Gente, eu chorava tanto, a primeira destilação, mas eu chorava de emoção. Porque realmente é... E fala, aí a gente, de novo, né, fica muito mais claro sobre a questão da quantidade de erva, né? Olha aí, gente, a gente encheu a dor naquele pé maravilhoso. Olha o que saiu, nada. Aí, uma linha mesmo, hein? Ainda tem um pouco de água aqui, que eu vou tentar separar com muito cuidado e paciência. Foi. Então aqui, ó, isso é tudo que a gente conseguiu de óleo essencial. 5 ml, acho. E aí, agora a gente entende também o valor, né? Que aí realmente fala, não é o preço, é o valor. Porque, vamos imaginar o processo, gente. Plantar essa planta, você fica 90 dias, pelo menos, cuidando da bonita, fazer a colheita, fazer todo esse processo de destilação para render isso aqui. Então, realmente é para ter muito respeito, na verdade, com essa medicina poderosa. Um comentário, né? Quando a gente foi ver a primeira vez, o pé de melaleuca tava dessa grossura, alto pra caramba, cortou o pé inteiro. A gente achou aquilo um absurdo e deu aquele vidrinho ali. Deu o vidrinho de óleo essencial. Falei, caramba, que valor que não tem, né? Por isso que a gente fala, cara, dessa concentração toda, né? Quais são os fins, na verdade? Vamos falar um pouco de mercado também, entender? Falar, eu quero estar em casa, eu quero produzir o óleo essencial. O que eu faço com esse óleo essencial? Medicinas em casa. A gente sempre, lembra que eu falei, parte do princípio nunca vai puro. Ele precisa ser carreado. Eu posso adicionar num óleo vegetal, que é o óleo que eu vou ingerir. Posso colocar num óleo vegetal que eu posso usar no pós-banho, numa hidratação do corpo, por assim dizer. Você pode comprar creme neutro, né, sem fragrância, e adicionar o óleo essencial. Nisso você está criando medicamentos, né? O que a gente tem que sempre levar em consideração é o percentual de diluição. Quando a gente fala de pele, para aplicar na pele do rosto, o percentual é de 1%. Então, a cada 100 ml de óleo, uma gota. É o que a nossa pele do rosto, que é mais sensível, aguenta. Quando a gente vai falar de corpo, pode subir um pouco mais, pode ir para uns 5%. Quando a gente fala de ambiente, tem gente que vai quase que desde o puro, porque é quando a gente fala de usa no difusor aromático pessoal, né? Então você não está diluindo ele ali, mas você coloca numa quantidade bem pequena e vai aspirando aos poucos. E no ambiente, né, também, que você dilui um pouquinho com a água, mas pode-se dizer quase que como ele está puro, porque a água é só para dar um volume para ebulição, né, para você não queimar o óleo. Mas ele mesmo que está evaporando, o que está no ar, ele está ali puro. Então a gente consegue
absorver aí inalando. Lembrando dos 20 minutos, né, terapeuticamente 20 minutos, para fazer emplastros, contusões, né, aí falando mais de luxações, coisas assim. A gente pode pegar a argila, pingar o óleo essencial na argila. Lembra, se é para o rosto é uma gota, se é para o corpo eu posso colocar um pouquinho mais. E posso colocar ali na pele, deixa pelo menos 20 minutos para fazer o efeito, para poder retirar. O hidrolato. Cara, o hidrolato pode tomar banho dele, pode tomar ele, pode fazer o que for. Pode tomar ele, parênteses. Eu passei por uma experiência, o pessoal até falei isso na live, eu fui fazer um processo de desintoxicação do corpo, né? Vira e mexe eu faço isso, e eu falei, dessa vez eu vou fazer com hidrolato, vou experimentar. Lá do nosso lado tem a comunidade japonesa muito forte e eles produzem Camellia sinensis, que é a planta do chá verde. E aí a gente estava conversando, não, tô aqui, tô manejando e tal, então quer pegar e fazer o teste? Pega. E daí peguei, a gente destilou a camélia, e pegando esse processo dela, né, de desintoxicação, essa funcionalidade dela, eu comecei a tomar a camélia e tomar o chá das folhas do limão, o hidrolato das folhas do limão, tomando os dois. E fui tomando 2 borrifadas na água. Então eu pego um copo d'água, 2 borrifadas e estava tomando. Fui tomando isso por um tempo grande, assim, longo. Eu falei, quer saber, vou começar a aumentar a dose. Fui aumentando. Não vou lembrar qual foi a dose que eu cheguei, mas eu sei que eu cheguei numa dose que me deu uma diarreia. Agora limpou, né? Limpou tudo mesmo. Então, assim, não pode. Dosagens mínimas por tempos curtos. Inclusive, essa é uma outra coisa sobre o uso prolongado de óleo essencial. Lembra que eu falei que ele vai mexer no cérebro, né? Se você usa o mesmo óleo essencial por um período muito longo, é quase que como se o seu corpo se viciasse aqueles comandos, né? E aí ele deixa de fazer efeito. Então, o universo também ideal é trabalhar até no máximo 15 dias com aquele óleo essencial. Um dos estudos, e autoestudo, na verdade, eu ainda acho que ela é a melhor forma de se aprender aromaterapia. Quando a gente começa a estudar uma planta, a gente fica ali entre 1 semana e 15 dias só usando aquela planta. Então, por exemplo, no ambiente, no caso do hidrolato que pode tomar, às vezes em chá, às vezes colocado ele macerado mesmo no travesseiro. Isso a gente vai entrando em contato com a energia da planta e a gente vai percebendo como que aquela planta atua no nosso corpo, né, no nosso sistema. Que mais que eu posso falar deles? Gente, para cozinhar, eu já tinha comentado, né? Se a gente está medicando um óleo que a gente vai usar para cozinhar, a gente pode também aplicar o hidrolato também direto. Hidrolato para temperar salada. Hidrolato de manjericão. E aí você pega, finaliza o molho, vai lá e dá uma chuchada ou na salada e tempera. Então até tem o alecrim, né? Não o alecrim do campo, o alecrim italiano, enfim, que também pode ir por esse caminho de águas saborizadas e também alimentação. Acho que de forma de uso... da pele, gente. Todos os hidrolatos, eles são tônicos. Quando a gente fala, agora é época de seca, né, que a pele vai ressecando, ao invés de passar hidratante, se você passar hidrolato, a pele chupa muito rápida e hidrata e já vai mantendo o pH também. Esse é um dos principais usos. E acho que de uso eu já falei tudo. Vocês têm alguma dúvida? Deu para entender alguma coisa? Ficou tudo muito louco, muito fora? Vocês querem experimentar o hidrolato de lavanda? Sempre, né? Vamos abrir as mãozinhas. Pensei que já ia tomar já, Não. Isso que é teste mesmo. Experimentar, né? Experimentar, esfrega, passa na mão, passa no rosto, sente o aroma. E percebe a pele depois, como que a pele fica macia. Vamos hidratar.
Nossa, que cheiro gostoso. Bom, né? Não, não pode desperdiçar. Quem falou que queria fazer água floral, água aromática? Aí, tá aí. Eu gosto, tudo que tem lavanda. Cheiro invadiu. O Cid tava falando que ia trair a abelha, Cid, então tá passando óleo em todo mundo aqui. Pior que sim. Vai ficar todo mundo novo. Não, mas essa é pra acalmar, não é? Hidratar e acalmar. Ou como não? Olha a aula. Coisa boa, né? Como que a gente vai deixar passar? O Cid tá assistindo a aula ali bem de boa, né, Cid? E a Quer lavanda, provar? Só um pouquinho só pra... ela Dá uma é refrescada, indicada tá bom. assim pra quais tipos de... Nossa, que cheiro! Uma banha Tratamento. da outra ali. A melhor coisa que ele fez. A lavanda, ela vai relaxar. Primeira coisa. Que ela é mais conhecida, né? É relaxamento. Então ela pega, ela faz um... Ela seda o sistema nervoso. É uma sedativa do sistema nervoso. Eu ganhei o vidrinho da Sandra, né? Da Regina, né? E eu pingo assim no travesseiro. E é maravilhoso. Você dorme com aquele aroma. Ela que me ensinou. A noite boa, né? Pinga assim, sei lá, onde tá próximo a cabeça ali. Concorda? Que é a Sim. Sandra que me ensinou. Muito. Eu vou mais da quantidade, né? Pingo dois. É pouco. Sempre pouquinho. Pingo. Porque senão vai. Mas Muito forte. nem precisa ser todo dia, né? Não. O meu fica. Assim, é aquilo que eu falei. Se você ficar usando por mais de um mês direto, não vai mais fazer efeito. Então é sempre pontual. É medicina, gente. É medicina. E. O que eu ia falar? Ah, da lavanda, a propriedade dela. Então, além da questão de ser ansiolítica, ela entra na parte da regeneração celular leve assim. Ela é potente para regeneração celular, mas ela é leve na aplicação da pele. Lembra que eu falei que são só 3 óleos que a gente pode aplicar, né? Direto na pele, que o lavanda é uma delas. O cientista, gente, de novo eu esqueci o nome dele. Eu falei, fui falar na live, esqueci o nome dele agora de novo. Mas quem foi que trouxe, né, fez o tratado médico recente da aromaterapia, ele só despertou o olhar para os óleos essenciais porque ele estava no laboratório dele, trabalhando, queimou a mão. Ele, como reação, ele viu um negócio, um pote com líquido e meteu a mão lá. E quando ele foi ver, era um pote cheio de óleo essencial de lavanda. A lavanda ela vai fazer essa regeneração celular rápida. E ela não deixa cicatriz, formar cicatriz, queloide, ela faz toda essa limpeza. Ela estimula a produção do colágeno. Então, por exemplo, veganos, tem uma amiga minha que é vegana, né? Ela fala, eu já entendi que eu vou envelhecer realmente com a pele desmanchando porque eu não vou tomar colágeno. A lavanda ajuda nesse processo, porque ela ajuda a pele a sintetizar o colágeno e se regenerar. Picadas, coceira, alergia, tudo isso ela é fantástica. Então é uma planta poderosíssima, milagrosa. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem aqui a amostra que a gente já destilado recentemente, é o da pimenta rosa, pimenta aroeira pimenteira, né, também que o pessoal fala. Ela trabalha bastante o sistema circulatório, é um tônico também, antisséptico. Aí ela trata também acne, psoríasis. Tem aqui o que é erva baleira, a de sempre, né? A mestra anti-inflamatório, anti tudo. O hidrolato, ele aplicando, né? A questão da luxação, das dores, aplica direto na dor, funciona também. E aqui o capim-limão. O capim-limão que também, junto com a lavanda, é até um cheirinho quase de... A indústria química, né? Quando vai fazer os aromas de neném, é basicamente lavanda com capim-limão. Essa sinergia. Ambos funcionam muito bem para essa calmaria. E o capim-limão, num lugar interessante dele também, energético,
às vezes a gente tem dificuldade em pôr limites, né? Tanto para a gente quanto para as pessoas. O capim-limão, ele vem e fala, é aqui, daqui ninguém vai mais. É até aqui. Tanto, e que a gente fala que ele corta, né? Quando você vai manejar ele, ele corta mesmo. Se você não tomar cuidado com ele, ele está deixando muito claro qual é o limite dele. E ele traz isso muito. É muito forte a presença dele. Até o Alberto estava comentando, né? Não sei se todo mundo escutou, que a primeira vez que eu fui destilar o capim-limão, eu estava muito brava. Tinha acontecido alguma coisa, eu sei que eu estava muito brava. Estava lá cortando o capim e já talhei meu dedo junto com a minha braveza. Mas foram 20 minutos preparando antes de destilar. Passou 20 minutos, gente, só em contato com o óleo eu já estava assim, toda felizona, dançando, porque ele entrou a primeira vez no laboratório, eu estava daquele jeito nervosa. Aí ele saiu, volta, estava lá toda assim, ele, nossa, mas o que aconteceu? Não, foi só o capim mesmo. Ele realmente é poderoso nesse lugar. E aqui a gente tem a lavanda, que essa é a lavanda francesa, é a angustifolia. Eu não sei a origem dessa lavanda, você sabe? Não sei, muda que a gente vai pegando mesmo aí. Você pegou da... Não, vivendo aqui comum mesmo. Eu acho que ela vai ser a dentata. Porque é a lavanda que dá melhor aqui no Brasil, que dá a florada e tudo mais. E ela tem propriedades muito similares com essa daqui, a lavanda francesa mesmo. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa. Obrigado. Eu que agradeço. Vocês se ficaram com dúvidas de alguma coisa? Eu senti a lavanda na mão. Mais suave. Todo mundo aqui lavandado. Fica suave a pele, né? Todo mundo lavando. Mas o que fica mesmo é que assim, a gente entendeu o valor das coisas, né? Que você acha que o negócio não tá caro, mas na verdade tá às vezes até barato. Tá, muito. A gente fala, né, que nem nos grupos tem a discussão de que se fosse ver mesmo para ser rentável, você não consegue vender. É impraticável. O óleo essencial da erva baleeira está sendo vendido no mercado a R$180, 5 ml. Então assim, quem é que compra? Ele é bom, como é o da lavanda, a gente pode colocar na roupa que vai ficar um tempinho mais. Erva baleeira? Não, esse aqui é o óleo que a gente acabou de destilar. É o fervideiro. Boa. Daí você pode colocar na roupa. Lembrando lavanda. Nossa, ó, cheiro Todo mundo relaxado pra casa. Hoje vai todo mundo chegar em casa. Oh, beleza. Sabe que é esse que coloca em rosto, que é o óleo da É o óleo da planta mesmo. Para fazer aromatizador de roupa e aromatizador de ambiente, você vai diluir o óleo essencial em álcool. E aí é outro lugar de diluição, é altíssimo. Então a cada 100 ml é quase que 25 gotas, que é 1 grama. 1 grama de óleo essencial são 25 gotas. E dá para ir até 50. Mas não vende assim puro para o uso, então é misturado. Por exemplo, o vidrinho de 100, de 10 ml vai ter no total 200 gotas. Se eu não me engano, são 200 gotas. Então, assim, rende bem também. Porque você vai diluir isso num outro álcool, enfim, vai usar por bastante tempo. Dependendo do que vai usar, né? Sim. Você quer um olhinho também, né? É isso, gente. Ele eu quero. Tudo hoje. É isso aí. Tá vendo? Chique aqui. É o óleo mesmo. A gente vê que sente essa textura, né? Oleosa, mas não é óleo. E esse que você colocou ali,
Ela dá para as folhas da lavanda dá para ser reaproveitado para secar e não. Agora a gente ficou já cozido. tirou toda a propriedade dela, a gente já extraiu. O que vai acontecer agora, qual é a utilidade dela? Se estivéssemos na espagiria... Ai, gente, eu vou aprofundar o meu estudo nisso e depois eu vou voltar a falar sobre isso. A espagiria da alquimia, você vai fazer... Eu vou usar o floral, só para a gente ter mais ou menos um lugar de comparação. Mas na espagiria, o floral, em geral, ele é feito basicamente da vibração da planta. O hidrolato ele é quase que a vibração da planta, né? Mas na espagiria se usa a planta inteira. Então, depois de ter feito a destilação, essa parte da planta é convertida em sal. E depois tudo isso é reintegrado numa medicina. Então eu vou começar a fazer esse curso semana que vem. E depois, quando eu aprender tudo, eu venho ensinar também, gente. Sal, porque é o sal da planta. E aí, se a gente não vai fazer um medicamento com ele depois, vai para a composteira e volta para o chão, né? Volta a adubar o solo. É a finalidade. Mesmo onde tem o pé e Você falou do floral. Qual a diferença do floral? Ele vai bem no vibracional. É um outro lugar. E eu não sei nem como se prepara, na verdade, como que se captura essa vibração da planta. Eu já conheço águas... Quando a gente fala desse floral, a gente está falando da vibração. Você já viu um estudo... como é que ele chama, amor, o japonês? Você lembra? Gente, eu sou horrível para nome. Ele estudou qual é a alteração das moléculas da água de acordo com a exposição dessa água. Fala da alga, né? Todo mundo, alguém entendeu o que eu estou falando dessa pesquisa? Esse japonês, ele pegou basicamente, ele colocou copos de água, vários copos de água, cada copo ele colocou uma palavra, tipo paz, raiva, te odeio, né, enfim, e ele congelou essa água. Depois ele pegou, laminou isso e foi olhar no microscópio. Quando ele olhou, ele viu que a molécula da água, ela se agrupou de formas diferentes de acordo com a exposição da energia que a água estava naquele lugar. Quando você coloca... E é muito louco de ver, assim. É científico, está comprovado que a água ela vai mudar o padrão de vibração de acordo com essa exposição. Então, eu acho que para composição de um floral, ele vai estar nesse lugar, de impregnar a água através da energia da planta. Como isso é feito, eu não conheço. Não conheço o processo. Esse daí que eu estou falando, ele vai nesse lugar de trabalhar com a parte química mesmo. Cuidado! Tudo bem? Não se queimou, pelo amor de Deus. Deixa. Não, cuidado. É a parte de cima. Filtro. A gente vai fazer um óleo essencial aí do Albert. Vamos destilar um tutu. Meu Deus. Até esqueci, gente. Floral. O floral. Então, esse daí que chama, na verdade, quintessência, né? Na espagiria não é nem chamado de floral, ele é chamado de quintessência. E ele é uma combinação do óleo essencial, né? Que ele fala, você vai ser... o princípio é de que aqui você tem a planta em corpo, alma e espírito. No processo de destilação é como se a gente capturasse a alma da planta. Quando a gente faz o sal, a gente está fazendo o corpo da planta. E depois, quando a gente pega e junta tudo isso, você volta na planta integral, porém potencializada. Porque cada uma da etapa desses processos é um refinamento dessas vibrações, né, dessas energias. E aí depois você pega e junta tudo de novo. Então a quintessência eu sei que é assim que é feito. Agora, floral, sei não. Não sei o processo. Eu vi há 20 anos atrás. Albert, quer ver? Tratamento floral. Eu tinha acabado. Esqueci completamente.
Agora que você falou do floral, que eu... Não, é muito louco, florais de bar. Eu lembro no começo era difícil o acesso e agora tem na farmácia para cachorro, né? Você fala, não, a linha de florais pet e florais humanos, né? Eu falo, olha aí, que bom, daqui a pouco espero que a gente chegue nesse nível com tudo. E as mudinhas, gente? Só plantar. É só estaquear, na verdade. Essas aqui ainda funcionam ou não? Quer tentar? Eu acho que vai ser mais difícil, por conta da parte lenhosa. Agora essa daqui é para ser facinha. Então eu vou espalhar depois com essas mudinhas aí. É só tchau na Só terra colocar, tirar um pouco as folhinhas, É. para não perder muita água. e vai. Deixa uns 2, 3 dias na... Como que é? Na água com batata doce, né? Enraizante. Enraizante, né? A gente gosta- Tiririca. lentilha é bom também. Lentilha e Lentilha. tiririca. Eu tava tentando lembrar do que era que a gente usava. Foi a lentilha que foi o melhor resultado, não foi? Não, a tiririca foi melhor. Ali, nossa. A tiririca, né? Mas que era o mais difícil. Isso aqui para conseguir tiririca é mais fácil conseguir lentilha. Mas eu tava tentando acabar com ela ali, agora só me ajudou. E como é que faz? Você sabe que ela é comestível também, né? A batatinha da tiririca, ela é comestível, ela parece amêndoa, castanha. Nossa, ali na grama. Aí é com isso, você pega essa batatinha, bate no liquidificador com água. Acabando com ela. Aí você ali, usa que esse ela balde vira com água para praga. você pôr as suas estaquinhas, né? Deixa 2, 3 dias enraizar muito mais. Nossa. Ou você pega a lentilha, que é mais fácil de achar e comprar. Põe ela de molho de água, ela vai germinar. Né? Na hora que ela germina de um dia para outro, faz a mesma coisa, bate no liquidificador e é um ótimo enraizador. Ela Melhor que a batata doce. Eu nunca usei a batata doce, sempre usamos esses dois. E, nossa, você passa quase... A gente usou na produção de mudas de bambu. E dava quase 90% de pegada das mudas. E a tiririca era melhor ainda, dava quase A 100%. remédio eu não conheço também. falar que era raiz. Vou fechar aqui então e aí vocês podem tirar dúvida aí e deixar. Agora fica Fica à vontade.